Bom dia, Espírito Santo, bom dia e a paz, família querida da fé. Um excelente e abençoado pelo Espírito de Deus domingo. Chegamos no capítulo 27 de Mateus, penúltimo. Amanhã encerramos esse livro e foi muito bom ter você aqui comigo. Eu sei que alguns estão chegando agora no canal, para isso já convido você a fazer parte da nossa família da fé, porque na terça-feira nós vamos começar um novo livro aqui. E é o livro das revelações do final dos tempos. O livro de Apocalipse. Falei ontem para vocês e estou falando hoje. Então, pastor, quero começar desde o capítulo 1, ler tudo certinho com vocês. Então já se inscreva no canal. Ativa o sininho da notificação, se possível entra lá no canal do WhatsApp, que lá também eu envio o link, porque olha, o que tem transformado de vidas esses devocionais pela manhã, o que eu recebo de mensagem de pessoas dizendo assim, pastor, eu não li a Bíblia, agora eu tenho prazer, eu não perco um dia a oração da manhã. Eu fico muito feliz de ser, sabe, alguém que está te ajudando nesse momento que eu posso não te conhecer, mas só de saber que você está próximo de Deus, você está se apegando com Deus, não tem dinheiro que pague isso para um pastor. Amém? Então já quero ler com você o capítulo 27, porque tem bastante versículo também. São 66 versículos, se eu não me engano. Abra sua Bíblia, Evangelho de Mateus 27. Já estou aqui com o azeite da unção também. Vamos nos ungir no final, fazer a oração do Pai Nosso, mas precisamos meditar. Em nome de Jesus. Posso ler? Capítulo 27. Já declarou Deus fala comigo hoje? Vamos ler junto então. A partir do versículo 1. Jesus entregue a Pilatos. Ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Então, Judas, o que o traíra, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram: não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro para cemitério de forasteiros. Por isso aquele campo tem sido chamado até o dia de hoje Campo de Sangue. Então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e a deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Jesus perante Pilatos, versículo 11. Jesus estando em pé ante o governador, e este interrogou, dizendo: és tu rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu o dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: não ouve quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra. Vindo com isso, admirar-se grandemente o governador. Ora, por causa da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. Naquela ocasião tinha ele um preso muito conhecido, chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhe Pilatos: a quem quereis que eu vos solte, Barrabás ou Jesus chamado Cristo?
porque sabia que por inveja o tinham entregado. Eu vou até marcar isso aqui. Você veja que Cristo, olha como que a inveja é, né? Você veja que Cristo foi crucificado, entregado, porque tinham inveja dele. E tem gente que ainda não quer orar contra a inveja. Versículo 19. Estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo perguntou-lhe o governador: qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Replicou-lhe Pilatos: que farei então de Jesus, chamado Cristo? Seja crucificado. Responderam todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais: seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes pelo contrário aumentava o tumulto, mandou vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue desse justo. Fique o caso convosco. E o povo todo respondeu: caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás e, após haver açoitado a Jesus, entregou-os para ser crucificado. Jesus entregue aos soldados, versículo 27. Logo ao seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte e, despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate e, tecendo uma coroa de espinhos, puseram na cabeça e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele o escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus. E cuspindo nele, tomaram um caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Ao saírem, encontraram um sirineu chamado Simão, a quem obrigaram ele a carregar a cruz. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com véu, mas ele, provando, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte. E assentando ali, o guardavam por cima da sua cabeça, puseram a escrita a sua acusação: este é Jesus, Rei dos judeus. Foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita, o outro à sua esquerda. E os que iam passando blasfemavam dele, maniando a cabeça e dizendo: ó tu que destrói o santuário em 3 dias e o reedifica, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciões, escarnecendo, dizia: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus? Pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Desde a hora 6ª até a hora 9ª houve trevas sobre a terra. E por volta da hora 9ª clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Peço desculpa, tô tentando segurar. A emoção é muito forte, gente, isso daqui. Toda vez que eu leio a mensagem da cruz, porque Cristo não precisava, passar por isso.
Ele passou por tudo isso porque nos amou. Mas vamos continuar, versículo 47. E alguns dos que ali estavam ouvindo isto dizia: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo embebido de vinagre, colocou na ponta de um caniço e lhe deu a beber. Outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, chamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam, aleluia, ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos, glória a Deus. O centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente, este era Filho de Deus. Estava ali muitas mulheres, observando de longe. Eram as que vinham seguindo Jesus desde a Galiléia para o servirem. Entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e de José, a mulher de Zebedeu. O sepultamento de Jesus, versículo 57. E caindo a tarde veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. E esse foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu num pano limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo que fizera abrir na rocha. E rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Achavam-se ali sentados em frente ao sepulcro Maria Madalena e a outra Maria. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus, dirigindo-se a Pilatos. Disseram-lhe: Senhor, lembra-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei? Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e será o último embuste pior que o primeiro. Disse-lhe Pilatos: aí tendes uma escolta, ide guardai o sepulcro, como bem vos parecer. E indo eles montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando a escolta. Glória a Deus. Amém? Gente, amanhã o capítulo 28 é mais forte ainda, que fala da ressurreição. Glória a Deus, eu estou sentindo a presença de Deus tão forte. Como que o nosso dia não vai ser diferente meditando nisso aqui, a nossa semana? Põe no seu coração de fazer esse devocional todos os dias da sua vida. Fala para Deus: Senhor, enquanto eu viver, eu vou fazer isso. É maravilhoso, sabe? A parte espiritual. Quando você para ler a Bíblia, o mundo espiritual está com você. Deus está com você, os anjos estão com você. Quem se sente renovado nessa manhã? Se essa palavra te edificou como me edificou, deixa o like no vídeo e se inscreva no canal quem é novo aqui, tá bom? Amanhã a gente vai ler o último capítulo que fala da ressurreição. Pega o azeite, unge o alto da sua cabeça. Graças a Deus. Vamos orar, feche os seus olhos. Oh Pai, glória a Deus, obrigado Senhor. Que palavra. Oh aleluia. Que a mesma unção que o Senhor derramou na minha vida hoje ao ler essa palavra seja derramada agora ao coração dessa tua ovelha. Que com muita fé, muito amor, muita devoção tem feito todos os dias aqui comigo esse devocional, Pai. Encha com teu espírito, com a tua presença.
Fala para Deus, eu creio em Ti, Senhor. Ore comigo, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o seu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, para todos sempre. Diga glória a Deus. Amém. Amém, minha bênção. Respira fundo. Graças a Deus. Ficamos por aqui então. Forte abraço, tá? Do seu pastor que te ama. Até a noite. Hoje, Santa Ceia do Senhor, hein? Culto no lar de Santa Ceia às 18h45. Você não pode ir à noite, não tem problema. Às 18h45, veja às 7, 8, 9. Mas prepara um pão, prepara o cálice para participar conosco. Compartilhe essa oração e vamos na fé que a fé não falha.